Bate-papo. Moeli, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Rafael Artus, ele é terapeuta holístico e no próximo sábado vai ministrar a palestra Medos que Travam Sua Vida. Rafael, bom dia, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Aline, bom dia, Moisés, bom dia os ouvintes. Sim, no sábado vou estar fazendo essa palestra maravilhosa, né? Medos que Travam a Vida. E dentro, né, da visão holística, trazer o que o medo, né, como ele atua, o que ele é, como ele age no nosso mental, como a química acontece no cerebral também, né? E é um evento beneficente, né? Então, no sábado, é juntamente com o Brechó, né, Sofia Valentino, o Projeto Corrente do Bem, e tem 150 pessoas confirmadas. Então, vai ser um evento grande, né? E também, às 3 horas, começa então comigo essa palestra. E eu tenho certeza que vai ser muito diferente, né, do natural, porque é uma palestra prática, interativa, onde eu vou falar sobre o medo, mas também trazer experiências, né? Falar sobre 3 principais medos. O primeiro, que é o medo do não pertencimento ou da exclusão, né? O segundo medo, que é o medo do fracasso. Esse é o que todo mundo mais tem medo, eu acredito. E o terceiro, o medo do julgamento. Ô, Rafa, antes da gente seguir, eu preciso fazer uma pergunta para você, que é a pergunta que Moisés Eli quer que eu faça, que é: o que é um terapeuta holístico? Certo, então vamos lá. Então, meu nome é Rafael Basoartes, eu sou terapeuta holístico há 8 anos. Tá? Antes de falar de terapia holística, eu tenho que falar de holismo. Tá? Holismo é uma abordagem, né, que visa trabalhar o todo. Então, quando o terapeuta holístico vai falar com um cliente, identificar ele, eu não vou olhar somente para o físico, né? Porque o físico é o último estágio de um cliente, que são os sintomas. Então, o holismo vai querer ver a parte mental, emocional, espiritual, familiar, social dessa pessoa, para eu ler ela num contexto geral. Porque o corpo vai mostrar um medo, a ansiedade, a depressão, né? Mas eu vou descascar essa cebola na terapia, né? Para tentar buscar a raiz do problema. Então, normalmente está nas outras áreas, né? A gente vai tentar olhar para a infância dessa pessoa, para a relação dela com o pai e a mãe, os antepassados, né? E assim a gente vai ver problema emocional, problema pessoal, familiar, amoroso, financeiro, né? O que esse cliente for trazer até a gente. Então, hoje no holismo, existem mais de 100 técnicas holísticas, né? Então, a gente sempre vai realizar uma técnica depois de uma avaliação. Então, hoje existe o Reiki, a barras de Axis, a constelação familiar, que está super em alta, né? A acupuntura. Então, todas essas técnicas vão trabalhar o nível do corpo, da alma e da mente. E a gente vai tentar buscar fazer esse equilíbrio, né? Tentar a pessoa ir para a vida com leveza, né? E acreditando no seu potencial. Rafael, em relação ao pertencimento, quando tu fala que as pessoas elas precisam estar inclusas ou pertencer a alguma tribo, alguma família, se sentir importante dentro de um sistema ou dentro de um ambiente familiar. Esse é um problema que acomete pessoas jovens, pessoas de média idade, pessoas mais velhas. É um problema geral. O que tu enxerga lá quando tu atende? Então, o não pertencimento, a gente vai olhar isso desde né, as eras mais remotas. Porque no nosso instintivo, né, quando a gente era um ser bem ligado ao nosso instinto, o clã precisava estar unido, né? Então, as pessoas gostavam, né, vou botar assim essa palavra, de se sentir pertencentes à tribo, né? E ter a sua função, né? Seja a caça, seja o cuidar das crianças da tribo, né? Então, essa ideia do acolher, do pertencer para não ser morto, né? Ou não sofrer, né, alguma coisa, isso vem desde muito antes, né?
E hoje a gente vê essa questão do não pertencimento muito nas famílias, no dia a dia, né? A gente quer fazer parte, né? Tu quer fazer parte aqui da rádio, tu quer ter o teu lugar, a tua posição, né? A Aline tem a dela, ninguém vai conseguir tirar o do outro, né? Cada um conquista o seu lugar pelas suas ações, pelo que tu realiza, pelo que tu representa, né? Então, essa ideia do não fazer parte é um medo muito grande, né? Quando um familiar é excluído, né, da sua família, ou numa empresa a gente é deixado de lado, ou até mesmo nas escolas, quando uma criança, né, ela é, ah, né, taxada, rotulada por algo e ela é excluída do grupo de amigos, né? Isso gera uma consequência, né? Gera um trauma, gera algo que no futuro vai se apresentar em algum sentido. E pode ter dores físicas, por exemplo, por conta disso? Pode. A gente fala que todas as emoções, em exagero, elas somatizam no nosso corpo, né? Hoje já é comprovado, por exemplo, que uma pessoa muito preocupada, ela pode ter crises nervosas no estômago. Então, o órgão que responde ao nervosismo é o estômago, né? É comprovado também que pessoas muito tristes ou magoadas, elas tenham problemas nos rins, né? Então a gente vai também vincular no holismo essas dores emocionais com dores físicas, né? E assim eu já tenho uma boa leitura da pessoa. Quando ela chega pra mim, Rafa, tenho dor de estômago, tu é preocupada. E a pessoa já, sim, eu sou. Né? Como é que tu sabe? Porque a gente vai fazer essa ligação, né? Nosso corpo, ele dá sinais, se a gente estiver disposto a ouvir e entender. Rafa, essas dores são aquelas dores que às vezes o tratamento com a medicina convencional, né, a medicação, ela não está Sim. resolvendo? Sim, né? Eu sempre digo que a medicina e a espiritualidade ou o campo energético deveriam andar junto, né? Coisas que muitas vezes pelas pessoas isso não acontece, né? Mas eu diria sim que muitas vezes a pessoa está tratando, né, um problema, por exemplo, de respiração, né, no pulmão, e isso não dá resultado. E eu já tive vários casos de atendimentos, de reiki, de barras de axis, de técnicas, né? E a pessoa é aquela pessoa que não fala, é aquela pessoa triste, amargurada, né? E daqui a pouco ela tá tratando uma coisa no pulmão que o remédio e o tratamento não resolve. E de repente ela começa a olhar para si, começa a se trabalhar, começa a falar, começa a respirar, botar para fora e ela começa a se curar, né? A se transformar. Que a cura é de cada um, né? A gente até estava falando no dia o que é a cura, né? A cura é a transformação, né? Eu digo que ninguém fica totalmente curado, a gente evolui, né? Então quem estiver disposto a evoluir também pode se curar. Tem como curar esse medo das pessoas? Uma coisa, ó, já é spoiler então da palestra, porque foi uma pergunta muito boa, tá? O medo, ele é um instinto de proteção, tá? A gente poderia falar qualquer coisa sobre o medo, mas isso é o básico, tá? Então a gente nunca vai perder o medo, tá? A gente vai ter que fazer ele pertencer, tá? Que é a lei do pertencimento. Tudo faz parte. Se o medo quer me proteger de algo, eu tenho que dosar esse medo, né? Senão ele te domina. Senão ele te domina. Então, a grande ideia do exagero do medo é a paralisação, né? Eu vou falar muito na palestra que antes do medo vem a ansiedade, tá? Então, a ansiedade, ela gera essa euforia, esse estado de alerta do medo, né? E ele pode ou te fazer reagir, né? Do bater, do gritar, né? Ou te paralisar e te travar. Por isso que é medos que travam a vida, mas eu também vou falar do medo em exagero. É aquele medo onde eu tomo atitudes impensadas, né? Medo em exagero causa grandes danos. Rafa, são mais homens ou mais mulheres que já têm esse entendimento? Mulheres. Mulheres. Por É. quê? Porque buscam mais o autoconhecimento? Isso, a mulher, eu digo assim, ela tem uma visão mais aberta ao que é energético, tá? Ou instintivo, intuitivo. A mulher é mais intuitiva, então ela olha mais para si, ela tem uma visão mais, né, próxima. Então ela busca muito mais essa transformação, porque o homem ele tem, né? Desde muito antigamente, essa ideia do ir, do prover, do fazer, do agir, do mesmo sentindo dor, eu vou seguir em frente, né? Então, hoje, claro, essa cultura está mudando, né? Hoje, muitos homens buscam apoio, terapia holística também, mas a mulher, ela se trabalha muito mais, assim.
fosse colocar, é 80% mulher, 20% homem. Então é um número bem... O terapeuta holístico, ele indica algo a mais em relação à terapia, em relação ao tratamento? Sim, eu sempre indico quando eu vejo algum caso que eu identifico, né? Não dou diagnóstico, na terapia holística a gente dá uma diagnose, né? Que é essa ideia, opa, tu é preocupado, tem um problema no estômago, né? Então a gente vai dando alguns toques para a pessoa, né? Já indiquei para a pessoa, vá num psicólogo, né? Mas continue na terapia holística também. Trabalhe os dois lados, né? Trabalhe sim diretamente com o psicólogo a parte mental, mas venha comigo que eu vou olhar para um todo também, né? Então, essa ideia que eu falei antes da medicina e né? e da terapia holística, que hoje também não deixa de ser medicina também, é uma medicina alternativa, né? Da medicina tradicional chinesa, né? Que traz muito essa ideia do todo também, né? Eu sempre vou indicar, né, outro profissional, outra prática para alinhar junto. Medicamento, não. Medicamento, sim. Por exemplo, um bipolar, ele tem na cabeça dele, na química cerebral, falta lítio. Então não adianta eu querer suprir o lítio com terapia holística. Eu vou ter que indicar um profissional adequado para esse caso, né? Então, sempre eu vou indicar um medicamento quando eu analisar que isso está em exagero e precisa daqui a pouco ser controlado, né? Então, eu não vou ser né, intransigente, né, de não indicar, né? Rafa, ainda antes de fechar, então, o serviço da palestra para o sábado. Para Tá. participar, faz como? Então, para participar, esgotou as vagas. Ah, mas tem que ficar na Mas fila de vai espera, ter né? parte 2, tá? Ah. Disso. Então, é 2 quilos de alimentos, né? A gente convidou as pessoas a fazerem essa doação. E né? dá para ficar numa fila de espera, Dá né? pra ficar Se numa fila de houver espera. desistência, consegue encaixar mais alguém. Sim, pode me chamar daí pelo meu telefone, né? 519-9122-8855. E a gente já tem outra palestra marcada. Já tem uma segunda data. Tá? Para 19 de outubro. Tá? A gente vai subir um pouquinho, né, o nível, a gente vai para culpa. Tá? Então, Essa meia da próxima culpa. isso. Essa do dia 19 também acontece no Rulis. Estamos analisando ainda, tá. então, onde será realizado. Ainda não tem um local definido. Teu Instagram, para as pessoas te acompanharem? Rafa Artus Terapias. Muito bem. Muito bem, Rafa. Muito Obrigado. obrigado pela tua presença aqui. Rafa Artus, terapeuta holístico, falando sobre a palestra que acontece no Rulis. Um grande abraço, até uma próxima. Até a próxima. Obrigado.